Boas-vindas a mais uma série especial do Leadercast, Congresso Andavi. O convidado de hoje é Ingo Plugger, empresário, conselheiro e mentor. Ele costuma dizer que seu legado é prospectar futuros, e é exatamente isso que fez ao estudar tendências, cenários e transformações. Ingo é daqueles que puxam conversa na fila do pão e às vezes se distraem tanto que esquecem até de comprar o pão. Uma boa prosa sobre futuro, Brasil e escolhas. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente aqui do estúdio construído dentro do Congresso Andavi, terceiro ano consecutivo que o Leadercast é o podcast oficial do evento. Eu não paro de me espantar cada vez que eu venho aqui, o evento está maior, está mais bonito. E vamos inaugurar com alto estilo aqui hoje, né? A gente começa com 3 perguntas que são as únicas que você não pode errar. Dali pra frente você pode chutar à vontade. Essas 3 tem que ser na lata, tá? Que é o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Ingo Plugger, sou brasileiro e a minha idade, eu sou um jovem de 27 anos com 50 de experiência. Você nasceu no Brasil? Não. Olha a minha cara, olha o meu nome. Né? Tá bom. Nasci no Brasil, Sim. na mais paulista das avenidas. Opa! E sou presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Que bom. Satisfação tê-lo aqui. 15º Congresso Andavi. Você já veio em outros anteriormente? Sim. Todos eles? Não, É. tem vários deles. Como é que você avalia essa... Porque caminhar por essas ruas aqui é uma loucura. Isso aqui, a gente fica... Eu costumo dizer o seguinte, isso aqui é um antídoto ao mau humor brasileiro. Se tiver de mau humor, dá uma volta aqui dentro, você sai daqui com a cabeça das nuvens. Né? Tem toda a razão. Luciano, deixa eu te comentar como é que eu cheguei. Vamos. Eu entrei no Congresso e vi uma série de coisas e falei, nossa, como é que esse pessoal da Andavi se modernizou? Eu não imagino, era cibersegurança, era isso, era aquilo. Aí eu descobri que eu entrei no Congresso errado. Você foi do outro lado. Eu fui do outro lado. Mas eu falei, a Andavi é isso, ela surpreende a gente. Aí eu liguei para a Gislaine, nossa diretora, falei, me salve. Ela falou, você tem que sair e entrar. Aí eu entrei na Andavi. E a surpresa foi que essa magnitude é uma generosidade. Sim. Dos estandes. E você vê modernidade, você vê o campo, você vê integração. Sim. E é uma simbologia de ponta a ponta, inacreditável. Sim. Não é? Quando eu entrei no Congresso, na plenária, eu vi esse mapa que aqui a gente vê e me emocionei, porque é um mapa que simboliza tantas coisas dentro da colocação principal da agroeconomia, uma visão de futuro. Isso é o agro. Sim. Essa agroindústria, você vê a família, um homem e uma mulher, né? O agro é família. Então, são os filhos, são os pais, né? Aquela turma toda, e eles estão caminhando, e você vê a simbologia, eles estão caminhando de sul a norte, né? Desbravando esse Brasil. Sim. E você vê uma simbologia, você vê o trator, você vê as árvores, você vê as águas, você vê a caminhada, e você não vê o final da caminhada, que é luz, né? Que é esperança, é para onde a gente quer estar no Brasil lá na frente. É muito forte isso aí. Eu costumo dizer que a matéria-prima do agro é vida. Porque o que eles fazem? Criam vida, né? Estão criando vida o tempo todo. Então, isso é muito estimulante. Agora, me fala uma coisa aqui. Da Avenida Paulista para o agro, e você com 77, você deve ter assistido bastante o desenvolvimento do agro ao longo do tempo. Quanto tempo faz que você entrou nesse segmento do agronegócio? O meu pai me levou no agro desde que eu fui criança e não me lembro o primeiro dia que ele já me levou na fazenda. Sim. Né? E ali na fazenda a gente tinha que até hoje nós temos uma área de reflorestamento, só que naquela época era pasto. E a gente começou a reflorestar, preservando aquilo que a gente tinha. O meu avô nunca deixou abater uma árvore. De lá nós temos quase 50% de nativa, sul de Minas.
E desde criança, minha mãe já me colocava em cima do cavalo, para não cair, ela segurava. Então, nas patas do cavalo, eu conhecia as propriedades, que eram grandes. E mexer com gado, marcar, castrar, laçar, e pegar chuva, pegar pó, plantar. E aí, hoje, na silvicultura, eu tenho um fascínio por árvores. Sim. Então, isso veio do berço, praticamente. E então, enquanto estava na escola, eu estava na cidade. Depois eu queria logo sair para ir para o campo de novo, né? Então, essa parte da natureza tá no meu sangue. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Tá. Me fala uma coisa, você assistiu o desenvolvimento do agro no Brasil? Quando você era criança, tinha uma agricultura, né? Não tinha agronegócio, né? O agronegócio começa a despontar bem à frente lá. Bem à frente. Você assistiu de camarote isso, né? Como é que você avalia quando você olha isso aqui hoje, essa loucura toda aqui, e lembra dessa história de como essa coisa cresceu? Você está envolvido na organização desse segmento também, né? Como é que é uma avaliação tua? Olha, tem coisas assim que eu acho fascinante. Eu fico fascinado com o que se apresenta dentro do agro. Eu conheço só uma pequena parte. E eu estou reconhecendo o Brasil cada dia mais. A Nina e eu, a Nina, minha esposa, ela é presidente do agro na Forbes, Agro Mulheres na Forbes. Aí você já vê a tonalidade. Outro dia eu estava com o camarote e eu perguntei para ele, vem cá, tem outros Forbes do mundo que tem agro? Ele falou, não, imagina, se você vai para a Francis Agro, não é luxo, não é nada disso. Se você perguntar mulher do agro, fala, coitadinha, né? Sim. E aqui não, aqui é o contrário. Isso aqui é a pujança, a mulher no agro é a liderança. Ela está tocando uma vida diferenciada, diferente, né? Conjugada, inteligente. E hoje nós temos aí no Brasil Central uma classe média que cresce a olhos vistos. Impressionante quando você vai para novas cidades nossas, né, que nem no Tocantins, né, você vai para Palmas, cidade traçada junto com a nova Constituinte. Isso é um traçado de uma cidade grande, generosa. Você vê edifícios junto ao Tocantins, naquela represa gigantesca. Vai ser uma Miami daqui a 15, 20 anos, não tenha dúvida sobre isso. Lojas modernas, as pessoas felizes, alegres, você não vê carro velho lá. É impressionante, né? Então, esse Brasil que se desponta é um Brasil muito diferenciado. É um Brasil onde o pioneirismo ainda é recente. Dom Eliseu, fica no Pará, perto de Paragominas. Ali havia um congresso, eu acompanhei aí a Nina no congresso, de mulheres do agro, e se precisava ver o entusiasmo dessas mulheres dentro do agro, que eles estavam fazendo e não fazendo, etc. e tal. E alguns depoimentos assim deixam reflexões. Tinha uma que eu nunca me esqueço, uma empreendedora que disse assim, olha, eu vim com meu pai do Paraná, aqui para Paragominas, nós abrimos essa área, hoje estamos com soja, sorgo, milho, etc e tal. E há 10 anos a gente era acusado que a gente fez, tiramos a mata daqui, porque na época era um heroísmo fazer isso na Transamazônica, etc e tal, e hoje a gente é bandido porque a gente derrubou árvores. O que eu vou fazer hoje? Que história eu conto para os meus filhos? Foi emocionante. Sim. E são pessoas do bem, né? Que fizeram as coisas dentro daquele parâmetro daquela época. Eu falei para ela, olha, a história ela pode ser brutal, mas nunca você será julgada por aquilo que você fez de bem na história. Né? Então, quando eu falo disso, é um pioneirismo que hoje a gente ainda vê em muitas áreas, e você vê mais modernidade, você vê mais progresso, mas você vê mais incompreensão. Você vê dentro desse diálogo mais difícil, né, muitas dores.
e desnecessárias. E tem uma coisa muito ruim que é você olhar o passado com as lentes de hoje, né? Você olha para trás e acusa lá atrás e ele esquece que, sei lá, 30 anos atrás o governo incentivava. Vá para o interior, derrube, bota uma cerca que o título é seu, porque nós temos que conquistar esse interior aí. Passou o tempo, a gente muda de estrutura. Você falando dessas áreas separadas, eu fui para Bahia, eu fui para Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Fantástico, né? Tem, olha, um clientaço do coração, das Sementes Oilema. E eu fui lá fazer o dia de campo das Sementes Oilema, que basicamente eles levam clientes, potenciais, gente da região e tudo mais, para conhecer as propostas de sementes deles lá. Eu cheguei lá e falei, bom, vou chegar lá, 30, 40 pessoas, vou fazer uma palestra para os caras. Eu chego lá, o evento com 3.000 pessoas, era o dia inteiro, aquela coisa espetacular, gigantesca. E eu não conhecia a região, né? E conversando com eles, cara, mas como é que é aqui? Eu falei, não, aqui está simplesmente a concessionária BMW que mais vende no Brasil, fica aqui. Você vê. São polos, né, fora do eixo Rio-São Paulo, que representam bem isso que você mostrou aqui, cara. Isso é o DNA do Brasil, né? Esse é o Brasil. Você falou das mulheres, né? E eu andei investigando um pouco, eu vi que tem um artigo muito interessante. Você escreveu junto com a Letícia. A Letícia tive com ela várias vezes também. Coração, desde o nascimento do movimento delas lá do material escolar e tudo mais, né? E vocês falaram de uma nova ordem mundial, eu até anotei aqui, ó, menos previsível, que tem a ver com o agronegócio. Agronegócio é alimento, fertilizante, energia, logística, tudo isso passa a ser um instrumento de poder. Nesse jogo aqui é poder, né? O Brasil ainda enxerga o agro apenas como um setor econômico, ou você acha que já entendeu que nesse mundo que está fragmentado aí, essa capacidade de produzir alimentos é um ativo geopolítico de primeira? Como é que você enxerga? É um ativo de geopolítica de primeira, e eu vou falar através da Letícia. A Letícia é uma liderança feminina que ela vai longe ainda. Sim. Ela vai longe. É dessas lideranças onde o amor tem duas facetas, né? Tem uma que é da paixão e tem a outra da consternação. É aquilo que quando você gosta muito de uma coisa e ela não está correta, tá? Você fica consternado, injuriado. Aconteceu com ela. Ela estava na Covid e estava com os filhos, cuidando da educação e percebeu que o material escolar que estavam dando para os filhos, e ela é produtora em várias áreas do Brasil, que é nada a ver. Era um horror. Ela ficou tão indignada, a indignação pelo amor aos filhos e à terra. Ela foi na escola e falou assim, não, isso aqui não é possível. Falou, olha, desculpe, mas é uma diretriz da escola. Foi falar com a diretora. A diretora falou, olha, desculpe, isso aqui vem no município. Foi falar com o município. Não, desculpe, isso aqui é uma situação de país. Eu recebo isso, por quê? Aí, ela falou, isso não pode acontecer. Eu estou educando uma nova geração por critérios completamente difusos, obtusos e assim por diante. E a marcha dela foi até o Congresso. Ela conseguiu barrar no Congresso há 2 anos uma legislação que não estava baseada em ciência, em tecnologia. Chamou a Embrapa e conseguiu transformar isso. Lá no Ministério da Educação teve brigas homéricas em relação a isso. E pasme, de repente, outras instituições começaram a se mexer. Sim. E dizer assim, o que eles estão falando do direito constitucional não é isso que está escrito aqui. O que estão falando da indústria não é isso que estão falando aqui. Então, a história, não é a história que a gente tem. Então, de repente, há um movimento de você trazer uma educação baseada em fatos, em ciência, em tecnologia, assim por diante. Então, por que eu cito a Letícia com essa forma? Porque nós temos várias mulheres e vários homens que estão à frente dessa nova fronteira do Brasil tropical. E o congresso aqui da Andave, ele traz um lema muito interessante que chama da agroeconomia, a perspectiva para o futuro. Nós dizemos que a agricultura tropical induz uma economia tropical. Luciano, vou te dar um pequeno exemplo. De 4, 5 anos para cá,
Quando chega em janeiro, existem as previsões do Focus e de outros do crescimento do PIB brasileiro. E de 4 a 5 anos para cá, sistematicamente erram todos. Sim. E não é porque eles chutam, não, eles erram sistematicamente e para baixo. Porque errar para cima ou para baixo é natural, não há previsão. Mas só para baixo. Aí alguns dizem, isso aqui é tendência porque eles querem. Não, não é tendência, é erro Induzido. sistêmico. Não é induzido, é sistêmico, porque ele pega pelas tecnologias que ele tem, pelas metodologias econômicas que ele tem e não dá certo. Aí a minha pergunta para muitos deles falaram, bom, erramos, tá? E o que a gente aprendeu desse erro? E aí vem respostas que não são boas. Sim. Não, porque o governo fez isso, não, porque a gente teve a precatória. Eu falei, você nunca soube da precatória? Claro que sabia. Você nunca sabia disso? E não é no... Igor, é básico nos projetos nossos de planejamento. Você quando faz, você faz pior cenário possível e o melhor cenário. Eles fazem isso. Pois é, mas erram os três. Eles fazem isso. Erram os três. Eles fazem isso, Luciano. E aí a pergunta é, por que nós somos diferentes? Sim. Essa é a pergunta. Então, nós somos diferentes porque a agricultura tropical induz um outro tipo de elemento econômico que a gente desconhece. Então, quando a gente fala em produtividade dos fatores, a gente pega aquilo que em 1950 todos os livros econômicos propuseram. A faixa 100 é Estados Unidos, é monetizado a produtividade e a gente apanha pra caramba. Agora, o agro, que representa 11% de crescimento e tem quase 25%, 30% do PIB, claro que ele induz mais para cima. E qual é a metodologia que a gente está errando? Então, o que eu quero sinalizar é o seguinte, essa parte tropical, ela tem umas coisas que a gente ainda não soube entender bem. Então, como é que a gente vai entender o agro se nem isso a gente não está interpretando bem? Entendeu? Então, essa maneira de enxergar o agro, que é um bicho diferente no tropical, e para mim cada vez mais a agroindústria estão ligados. Sim. E uma indústria, ela trabalha em just in time. Então ela trabalha num ritmo que é 24/7 e manda brasa, e os insumos têm que entrar no sentido contrário, etc e tal. E veja que curiosidade. O agro tropical, ele tem até 3 safras. Sim. Então você tem os 12 meses fatiados em 4 meses, 4 meses e 4 meses. Isso já é um just in time, porque quando você acabou de preparar, de cuidar e de colher o milho, já entra a soja. Sim. Daqui a pouco entra o sorgo, né? E vai assim. Então, um empurra o outro, é uma sequência. É um just in time, é muito parecido com aquilo que é a indústria. Então, uma produtividade, e se um dos insumos não chega em tempo, já atrapalha tudo. O agricultor americano, ele tem uma safra. Ele olha para o céu e fala, não, vai chover, não vou meter a fábrica lá, as minhas colheitadeiras, vou ficar encalhado, vou ficar de fora. E ele tem o tempo de vida para fazer. O nosso, perdeu uma semana, Já era. você já não sabe como é que vai fazer lá atrás. Porque você imagina o seguinte, quando você faz a comparação com uma indústria, a indústria você tem bom controle do ambiente, da situação, você controla, né? Eu estou coberto, eu estou com minhas máquinas funcionando aqui dentro, tem energia entrando, tá tudo tranquilo. Quando você vai pro agro, é o imponderável. Será que vai chover? Luciano, a gente está chamando exatamente isso, sabe de quê? De uma fábrica a céu aberto. Sim. Porque isso que você descreveu, Sim. Quando você coloca as suas máquinas, que custam cada uma entre 800 a 3 milhões de dólares, Sim. e são várias delas, você tem um capex, um investimento maior no campo do que no galpão. Sim. E está a céu aberto, Sim. altamente digitalizados, E outra... mas muito mal conectados. E por picos, né? E por picos. Essa máquina que você falou de, vamos chutar baixo, de 2 milhões de reais, ela trabalha 90 dias no ano. Não, ela trabalha mais. Não, quando você vai, a colheita, você vai uma colheitadeira de Sim. algodão, deu a Isso é safra, verdade. ela é recolhida Isso é até verdade. a próxima safra. Aí você 2 milhões investidos,
paradinhos no lugar. Quer dizer, quando você traz isso para uma comparação com a indústria, fica até injusto, né? Porque o ativo da indústria está todo ele sendo aproveitado. No agro... Pura verdade. Pura verdade. É que você tem algumas safras, você tem equipamentos completamente diferentes. Outros você tem similares. Sim. Né? Então, concordo com você. E os insumos são diferenciados também, porque se você está colocando sorgo, você tem um outro elemento de fertilizante, como se tiver no milho, né? A receita é diferente. Tudo bem, você consegue trabalhar isso diferenciadamente. Na mesma coisa é no defensivo. E por aí vai. O grande tema é que essa digitalização, ela está aí. E essa digitalização, o campo está absorvendo bem. Sim. E está indo bem nessa parte. O problema é a conectividade. Então, eu estou com um equipamento muito grande, ele escaneia 1 metro por 1 metro por 1 metro e diz assim, aqui eu sei que é a erva daninha, aqui é a soja que está subindo, aqui eu vou fazer uma aspersão. Então, ele tem essa parte toda digitalizada. Ele está falando em giga-informações. Ele não consegue levantar isso para o satélite do Musk. É muito pesado, ele pega algumas coisas e sobe. Então ele está trabalhando muito em offline. Imagina uma indústria totalmente automatizada trabalhando em offline. É um horror. Né? Ele tem que fazer seleções, etc. Tal, e online ele pega só algumas coisas ou quando ele chegar no percurso onde ele pode fazer a descarga. Então nas nossas dimensões, você tem fazendas de 10 mil hectares, 15, 20 mil hectares, vê isso em metro quadrado. O que você está tendo como um grande desafio. Sim. E aí, indústrias como uma John Deere, uma CNH, como outras, uma Bosch, Bayer, BASF, tudo que estão por aqui, elas vêm e implantam o seu centro de competência no Brasil. Sim. Não é nos Estados Unidos, Sim. não é na Europa, não é na China, Sim. é aqui, porque aqui existe a escala. Sim. Então, essa parte tropical, de várias circunstâncias dessa parte, está acontecendo aqui. E esse pessoal falou, opa! E você falou uma coisa interessante lá atrás, que eu não quero perder essa... Você falou, tem algo que a gente não sabe o que é. Na agricultura tropical, existe alguma coisa que quando você traz lá a fórmula que vem da França, a fórmula que funciona lá e põe aqui, dá um negócio diferente. Que tem um algo aqui, né? Eu estou fazendo um paralelo com o que você está falando. Eu venho de autopeças, né, na indústria automotiva, né? Trabalhei com multinacional também, empresas americanas, né? E eles vinham para cá para estudar o que acontecia aqui. Falavam o seguinte, se der certo no Brasil, dá em qualquer lugar do mundo, cara. Porque aqui é o seguinte, se vira, tem que dar um jeito, tem que fazer a coisa acontecer e como você falou muito bem, né? O ciclo se repete 3, 4 vezes por ano. Então não é aquela calma, né? Não tem neve para acalmar as coisas, né? Aqui nós estamos o tempo todo produtivos. Eu fiz um trabalho que eu levei uma especialista em vinho, conhece vinho do mundo todo. Ela falou, cara, vocês do Brasil tem um negócio aqui que é inacreditável. Vocês conseguem pegar uma gleba de terra, dividir em 4 e vocês, pela poda e irrigação, vocês conseguem fazer primavera, verão, outono e inverno ao mesmo tempo. Isso é loucura. Não tem outro lugar no mundo que consiga fazer isso, né? Então, é uma tecnologia que cria esse algo mais, que você falou, que não dá para entender o que é. Não dá para entender. Luciano, vamos pegar essa parte do vinho. Vamos. Você já podia imaginar na sua vida, no seu imaginário, ter um terroir no Pantanal? Não dá, né? Você diz assim, não, pega um pouquinho no Pantanal. Em qualquer lugar do mundo, eu posso até pensar um terroir. No Pantanal não vai. Sim. Aí você chega perto de Aquidauana, você tem um terroir Pantanal. Um primor. Eles pegaram cepas do Rio Grande do Sul, de cepas de vinho tinto, vinho rosé e outros. Um espetáculo. E é dentro, como se fosse de uma área vulcânica, onde a temperatura é diferente, onde as chuvas, as precipitações são diferentes do que 5 quilômetros para o outro lado. Ninguém sabe bem por quê, mas é o que acontece. O cara identificou, está lá e é um sucesso. Você vai dizer, aí você vai para outras áreas, você vem entrar no café. Você vai para o sul de Minas e pega o café. Eles estão fazendo terroirs de café
com conjugações, onde eles pegam um café arábica e fazem algumas adicionalidades com catiguá, com acauã, etc. E fazem dali um café gourmet e tem uma explicação que só no vinho você tem. Sim. Aquela especialista botou um mapa mundi pra gente e fez 2 faixas. Falou, olha, uva boa para vinho está nessas 2 faixas. Tem uma faixa aqui em cima, Califórnia, Itália, França, aquela faixa. E outra faixa aqui embaixo, Argentina, África do Sul. Essas são as 2 faixas onde tem uva boa. Vocês estão fazendo uva aqui no meio. Ela falou, não tem lógica. Sabe, na região ali de Petrolina. O que vocês estão fazendo em Petrolina é um negócio impressionante. Então, eu acho que tem uma coisa do talento do brasileiro para lidar com essa situação. A gente está colocado num lugar do mundo que, voltando para essa pergunta que eu te fiz do ativo geopolítico, eu acho que a gente ainda não atentou para o potencial que nós temos de força geopolítica por causa desses Você insumos. tem toda a razão. E uma das grandes discussões que nós tivemos numa discussão sobre o posicionamento do Brasil na nova geopolítica, é exatamente ali. Quer dizer, hoje você tem disrupturas gigantescas nas relações internacionais. O que vai sobrar ali na frente? Provavelmente, como sou engenheiro, eu digo assim, quando você aumenta a entropia, você rasga toda a tua estrutura, vira um caos e depois congela numa nova estrutura. Sim. Qual é essa nova estrutura a ser congelada? Ela vai existir. Provavelmente vamos ter umas Américas bastante juntas, por N razões. Você vai ter uma área tropical muito similar. Muito similar. Você vai ter uma parte nórdica que está em uma posição até diferenciadora, porque a gente esquece que China é norte. A gente fala, o Grande Sul, não. A gente Sul porque é no imaginário, mas no geográfico, China é norte, certo? E com um baita de um deserto no meio. Então, como é que isso vai acontecer e qual é a nossa posição lá dentro? Então, no que a gente está se batendo? Quando você vai pela vocação, você traz forças internas que você muitas vezes não sabe como explicar, mas elas te puxam e empurram com um investimento muito mais baixo do que se não fosse na vocação. Essa vocação nossa, agroindustrial, de inovação, de serviço, a nossa cultura que é na diversidade, a gente é unido na diversidade. Essa é uma cultura forte. Então a gente está muito mais se ocupando conosco mesmo, porque a gente é diverso. Né? Você fala uma coisa, outro vai aqui. Quer dizer, imagina, o gaúcho que sobe o Brasil afora. Sim. Né? Não é fácil lidar com o gaúcho, só o mineiro, né? Ele ouve, depois ele passa por cima. Não. Aí o capixaba fala, opa, né? Eu já estou com um gaúcho aqui de novo. A gente adora fazer isso, a gente gosta de fazer isso, né? Isso é uma ocupação de presente dentro dessa tensão. Por isso, dentro do imaginário, vamos falar 2050, eu acredito que nesse mundo maluco, que é polarizado, radicalizado, vai haver uma saudade para se poder falar das diferenças em paz, com alegria, com humor. Isso é Brasil, isso é brasileiro. Isso nós somos bons, nós somos bons nisso. A gente é muito bom nisso. Quem olha de fora, eu publiquei um podcast recentemente sobre o orgulho de ser brasileiro. Eu falava, se você no século passado desse uma olhada para o Brasil, eu ia falar, cara, isso não pode dar certo. Não vai dar certo essa loucura, não. E a gente, dessa mistura, fez esse país que está aqui, né? E é um meu caro amigo, você é muito bom de papo, viu, cara? Dá pra gente ficar aqui numa conversa até altas horas, né? Vamos lá. Mas nós temos um prazo rapidinho aqui. Depois eu vou te convidar para você gravar comigo no estúdio. Sim. E a gente ali não tem problema de tempo, a gente vai afora, porque acho que dá uma conversa muito boa, né? Quero te agradecer aí pelos... Mas posso fazer o final? Por favor. Eu acho que esse emblema, ele é muito forte, Sim. que a Andave está usando, né? E ela começou com uma orquestra, a orquestra que ela tocou para nós. Sim. E a orquestra, ela vai por uma partitura, porque se cada um tocar, a gente não aguenta. Sim. E o que precisamos no Brasil é uma partitura comum para o futuro, né?
Então, se a Sim. gente espelha um pouco essas coisas que a Andav está fazendo e essa potência que a gente tem, mas também a gente tem que ter mais tolerância, a gente tem que ter mais paciência um com o outro. Concordo né? contigo. E um maestro talentoso para fazer cada um. Isso, Na sua diferença, isso. produzir um- Aí eu estou torcendo muito pelo Brasil achar o seu maestro. Vamos sim. Meu caro, Muito obrigado, muito Luciano. obrigado. Viu? Vamos Você ver é mais. ótimo. Imagina. Olha, eu não vi o tempo passar. Eu também não. O pessoal tá preocupado, ele tem que sair. Né? Tá. Mas vamos lá. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Vamos em frente aí. Espero te encontrar de novo. Não Sim. só aqui, mas lá no estúdio pra gente gravar um programa bem Falar completo. com ele. Obrigado, Luciano.